Boa noite, Agnes. Agnes, tá funcionando certinho aí o áudio? Boa noite, Luan. Boa noite, Aline. Tudo ok o áudio aí pra vocês? Ó, beleza, maravilha. Ok, queridos. Então, conforme a chamada da live hoje, vamos tratar a respeito de como enxergar e desenvolver dons, né? Lembrando do que tipo de dons que a gente vai tratar, né? Os dons espirituais, né? Os dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é a última live do ano. Só voltamos, talvez só em fevereiro, tá? Talvez voltamos só em fevereiro, porque janeiro eu vou tirar umas férias. E aí eu acho que só em fevereiro a gente volta a ter as lives, tá? Então, quem sabe, né? Eu abro alguma exceção aí no meio de tudo isso. Mas a princípio, em janeiro eu vou tirar umas férias e quero aproveitar também para ver se eu consigo terminar os meus livros. Então eu vou descansar de algumas coisas, mas preciso aproveitar esse tempo livre para tentar terminar meus livros que eu preciso terminar. Eu tenho 4 livros, pelo menos encaminhados, né, que eu preciso terminá-los de toda forma. Certo, queridos? Então vamos lá. Como enxergar e desenvolver dons. Então, assim, um livro que eu quero indicar para todo mundo, né, que depois for assistir a live aí, é esse livro aqui do Christian Schwarz, né, chamado, talvez vai estar aí do lado contrário, né, As Três Cores dos Seus Dons, certo? Quero indicar esse livro. É um livro muito bom para quem quer descobrir os seus dons e tal, né? Então, algumas coisas que eu vou falar são extraídas dele, né, desse livro. Há outros livros que vão tratar a respeito de dons espirituais, essas coisas, né? Tem um livro antigo muito bom do pastor Caio Fábio, que é Espírito Santo, o Deus que vive em nós, que basicamente é um livro de teologia sistemática tratando a questão da pneumatologia, né? Pneumatologia, para quem não sabe, é a área dentro da teologia sistemática que estuda a questão da pessoa do Espírito Santo, né? Aí vai envolver toda a questão da divindade do Espírito Santo, né, e outras questões ligadas à pessoa do Espírito Santo para nós que cremos na Trindade, certo? Então, assim, algumas considerações em relação a tudo isso que a gente vai ver. Então, 3 considerações que o Christian ele destaca nesse livro e eu gostaria de tratar com vocês, tá? Então, a primeira consideração que é bem importante a gente estar olhando para isso, porque são considerações assim que fazem diferença na nossa vida, sabe? Faz muita diferença na nossa vida a gente observar isso de perto. Então, a primeira consideração, biblicamente falando, não há uma lista exaustiva de dons no Novo Testamento, ok? Porque muitas vezes a gente enxerga assim, que os únicos dons válidos são aqueles descritos no Novo Testamento. Porém, é bem interessante as coisas que ele descreve aqui, que faz a gente pensar realmente, né, nessa questão e criticar e até mesmo questionar essa questão, assim, se realmente é isso, né? Se os únicos dons válidos são aqueles descritos lá no Novo Testamento, tá certo? Ó, cada lista no Novo Testamento acrescenta algo à outra, então nenhuma lista do Novo Testamento é completa, certo? Nenhuma delas é completa. Então, uma ela vai falar alguns dons, da outra vai ter dons a mais, outra vai ter dons a menos, certo? Então, cada lista de dons no Novo Testamento vai acrescentar e nenhuma delas é completa em si mesma. Todas elas são necessárias, certo? Então, assim, o argumento ele parte desse princípio. Se fosse para ser uma lista fechada, completa, né, estaria tudo, né, listado ali, toda ela ali, simplesmente todos os dons, e somente esses são válidos, tá certo? Né, estaria listando dessa maneira. Porém, não é isso que a gente encontra, então, né, no Novo Testamento, certo? Então, lá, a gente tem lá em Romanos 12,
6 a 8, 1 Coríntios 7, 7, 1 Coríntios 12 e 14, Efésios 4, 11 a 13, 2 Pedro 4, 10 a 11. Então são essas 5 listas que nós temos no Novo Testamento que vai listar dons do Espírito Santo. E como eu falei anteriormente, nenhuma delas é completa, certo? Todas elas, né, descreve alguns dons, mas nenhuma delas descreve todos os dons. As listas são diversas, umas com mais, outras com menos dons. Umas nas quais faltam alguns, outras em que eles são acrescentados. Consequentemente, não devemos dogmatizar a respeito do assunto, declarando que os dons existentes são aqueles acerca dos quais o Novo Testamento fala, né? Isso que eu falei inicialmente. Então, tem gente que é radical, fala, não, é só os dons que estão lá descritos e nada mais, então nenhum dom que hoje possa estar aí sendo chamado de dom é válido, então, porque o Novo Testamento não descreve esse tipo de dom, certo? Então, o Novo Testamento não nos oferece uma lista exaustiva de dons. Isso porque cada um dos escritores deixou de citar uma série que outros mencionaram. O que significa que na mente deles não havia o esquema carismático que encontramos em alguns livros, certo? Então, tem os livros assim todos colocando os dons dentro de um quadrado e aquilo ali só e acabou, certo? Isso se explica pelo fato de eles serem mais soltos na perspectiva da soberania de Deus do que a maioria de nós, né? Obviamente que isso é uma visão, né? Tem pessoas que vão discordar, né? Como eu falei, vão achar que realmente é só aquilo ali e acabou, né? É só aqueles dons ali e sem conversa, tá certo? Então aqui na visão do Christian Schwarz, não. Existe essa possibilidade de ter outros dons, inclusive que poderiam haver naquele momento do contexto da Bíblia, né, no contexto do Novo Testamento, e que não foi listado, porque não era a pretensão de nenhum apóstolo ser exaustivo quando estava descrevendo os dons, certo? Ok? Então, abrindo a possibilidade de haver outros dons, né, inclusive alguns dons que possam estar hoje aí em evidência ali dentro da igreja, né, e que não estava lá, né, descrito no Novo Testamento. A segunda consideração: se entendermos que essas listas não são exaustivas, concluiremos que os dons podem ser mais numerosos do que aqueles que o Novo Testamento apresenta. De qualquer maneira, porém, todos os dons, estejam eles descritos ou não no Novo Testamento, tem que basicamente fazer sentido com o espírito geral das Escrituras. Então isso é uma coisa muito bem observada. Tem um dom ali que faz umas coisas esquisitas, né? Que, por exemplo, né, uma das coisas que eu até tratei na semana passada em relação às línguas estranhas, né? Foi essa questão de que havia uma ordem, né? O Novo Testamento, ele descreve uma questão de ordem. Olha, tem que haver uma ordem, tem que acontecer dessa maneira. Então, assim, todos os dons que de repente estão fora dessa lista, ele tem que estar de acordo com a revelação do Novo Testamento. E entre elas, essa questão da ordem e da decência, né? Não é um dom que vem para escandalizar, para tirar a ordem do culto, por exemplo, né? Virar aquela bagunça. Tá certo? Então, depois, quem quiser saber lá o que foi tratado nessa live sobre as línguas estranhas, é só assistir lá, que foi semana passada, se eu não me engano, acho que foi esse o tema da semana passada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas acho que foi isso mesmo. Cadê? Em outras palavras, é possível que haja mais dons espirituais do que aqueles nelas mencionados. E ele falando, né? Eu, pessoalmente, tenho os dons citados no Novo Testamento como minha referência básica a respeito de sua existência, mas não deixo de reconhecê-los sempre que os vejo em outra forma na vida de algum irmão ou irmã. Deus é livre e soberano para prover novas formas de manifestar a sua graça através da vida humana. Amém, queridos? Então, é claro que o teu amém vai basear, né, no quanto você vai concordar ou não com ele. Desculpa, semana passada a live foi sobre livre-arbítrio, tá? Semana retrasada que foi sobre línguas estranhas, né? Só teminha
básico, né? Teminhas não polêmicos. Ok? A terceira consideração. Todos os dons são carismas, mesmo os dons aclamados pela teologia carismática. Temos hoje alguns que ganharam status quo espiritual e outros que têm sido classificados como meramente funcionais. Sobre as pessoas que possuem os dons de status espiritual, opina-se: fulano fala em línguas, deve ser uma pessoa muito espiritual. Acerca dos que curam, dizem: tem as mãos ungidas, ora pelo doente elas são curadas. Deve ser maravilhoso receber o toque dessas mãos. E as pessoas olham para essas criaturas humanas, agraciadas por Deus com esses dons, de uma maneira fascinada e embevecida, às vezes, inclusive, até enciumada. Ou seja, ele está colocando essa questão que a gente comete esse erro, de muitas vezes exaltar alguns tipos de dons como mais espirituais que outros dons. E o que o Christian Schwarz está colocando aqui, que todos os dons são espirituais, todos eles têm a mesma dimensão de importância, no corpo de Cristo. Tanto que Paulo lá fala, um dedo tem ou não tem importância, o nariz, a orelha, o nariz, a boca, os olhos, todos os órgãos do corpo, todos os membros de um corpo, ele tem a sua importância, ok? Certo? Eles têm a sua importância. Também a mesma coisa. Existem mais importantes? Não, no caso dos dons espirituais, não, são todos de importância, porque foi o Espírito Santo que o concedeu, tá certo? Contudo, todos os dons são carismas, inclusive alguns que muitos jamais imaginariam que fossem. Mas Paulo usa o termo caris para caracterizar algumas das coisas que nunca suporíamos carismáticos. Nesse sentido, no Novo Testamento, todos os crentes são carismáticos, porque tudo que tem vem da graça de Deus, da caris, ou seja, da graça, certo? Então, assim, essa questão também, que ele está falando aqui, que algumas pessoas, então, olham e definem, isso é mais carismático que outras coisas, Até mesmo a gente, às vezes, comete o erro falando assim, é aquele movimento carismático. Por que é carismático? Porque a gente tende a perceber no meio daquele movimento algumas coisas que a gente liga ao carismático, que são falar em línguas, dom de profecia, dom de visões, aquela manifestação mais exultante, digamos assim, a gente vai ter a tendência de chamar de carismático. Ok? Porém, o que o Cristo está falando que não, todos os dons são carismáticos de alguma forma. Quanto ao dom de línguas, que em nosso meio tem sido objeto de especial admiração, se existe uma hierarquia, ele seria o menor de todos. Se for para colocar numa ordem, Paulo fala, Paulo coloca o dom de línguas, então, como se fosse o menor. Então, para você ver como a gente faz essa inversão. O dom de línguas, do contrário, nós colocamos ele como uma evidência de uma hiperespiritualidade, de um cara que tem um ultra carisma, se esse cara fala em línguas, certo? Se ele cura, por exemplo. Já outros dons vão ser vistos muitas vezes até mesmo como inimigos do Espírito Santo. Por exemplo, eu acho que o dom de mestre, o mestre, muitas vezes, no meio pentecostal, ele é enxergado, ele é visto, muitas vezes, como um inimigo do Espírito Santo. Daí eu tratei tudo isso, a questão lá do dom de línguas, lá atrás, 2 lives atrás, você pode ir lá ver quando eu tratei essa questão também. Ok? O que mais aqui? Então, basicamente isso. Então, digo isso de fato de que não levamos a sério, e muito menos na perspectiva do carisma, certos dons espirituais que não caíram no gosto das predileções carismáticas. Todavia, do ponto de vista do que significa carisma na Bíblia, não há a menor dúvida de que são o resultado da graça, caris de Deus. Amém? Então, o carisma vem disso, graça, certo? Vem da graça. Então, todos os dons são frutos da graça. Então, há esse erro, se tornou uma tradição a gente chamar dons carismáticos,
e alguns dons não carismáticos, digamos assim, certo? Então esse é um erro classificar dessa maneira a questão dos dons, certo, queridos? Então assim, o Christian, ele nesse livro, ele classifica os dons em 3 áreas, e é muito interessante essa questão. E nós basicamente, assim, a gente percebe isso claramente, assim, na vida da igreja, né, do reino de Deus. Algumas igrejas se destacam mais com alguma área nesse aspecto, outras em outras áreas, mas dificilmente, infelizmente, dificilmente você acha uma igreja que consegue ter essas 3 características equilibradamente, né, falando, sendo praxis da igreja, sendo prática na igreja, ok? Dificilmente você vê essas diferenças, né? Esses tipos de características, né? Ou de classificação, ou de divisão de dons, se manifestando numa igreja local. Geralmente você vai ver uma igreja lá em destaque com isso, outra com isso e outra com aquilo ali. Mas dificilmente você vai encontrar uma igreja que tenha esse equilíbrio de dons, né? Então ele usa outros termos, né? Mas eu estou colocando nos meus termos que eu acho que é mais compreensível. Que seriam os dons místicos, né? Que aí implicam no quê? Na intercessão, o dom de profecia, né? O dom de cura pode ser um desses dons, né, de místicos, que seria o dom de línguas, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos, o dom de interpretação de línguas. Esses são dons que têm muito mais a ver com a questão mística, né? Por que eu digo místico? Porque o místico, sempre quando a gente se refere à questão mística, a gente está falando de uma pessoa que é muito direcionada nessa questão da busca por Deus, né? Num tipo de conhecimento muito experimental, ok? Não estou falando que isso é errado ou nada disso, tá? Que é aquela pessoa assim, que experimenta Deus por meio da oração, né? Por meio da experiência mística, que é realmente sentir, né? Alguns discordam desse termo, né? Do sentir Deus, mas o místico ele tem essa qualidade, né? Tem essa graça, né? Ele realmente ele experimenta Deus de modo sobrenatural muito mais do que uma pessoa que não ora, por exemplo, né? E como ele tem essa tendência a orar mais, a buscar mais, tem o dom de línguas, né? Que é uma oração, como eu falei lá na live retrasada. Ele tem essa questão da oração, né? Ele ora para Deus em línguas, né? E Deus entende, mesmo que às vezes ele não entende, o espírito dele entende, então, né, é uma questão realmente difícil de explicar. Então tem os dons místicos. Então você vai ver na tua igreja lá que você vai ver que tem pessoas que têm uma facilidade para orar, entendeu? Que gostam de orar, que gastam tempo em oração, tem uma facilidade nessa questão de orar, né? Tinha uma menina na nossa igreja, nas quartas-feiras antes da pandemia, a gente sempre tinha a reunião de oração, né? E é assim, às vezes, quando a gente começava, primeiro a gente tinha uma leitura bíblica ali e tal, né? Uma oração de abertura ali, e aí tinha lá 15 minutos de oração individual. Cada um dos que estavam ali ia para um canto ali, podia ficar andando, podia orar de joelhos, orar sentado, orar deitado, cada um escolhia a forma que queria orar. E aí nós tínhamos lá 15 minutos de oração. Então, assim, basicamente, a maioria orava ali 3, 4, 5 minutos, já acabou o repertório e já ia sentar, né? Já ia tomar uma água, ia no banheiro, né? E essa pessoa que eu tô falando era uma pessoa assim, cara, que ela começava a orar, sério, ela podia orar horas, entendeu? Sem nenhum tipo de dificuldade, tá certo? Ela conseguia, ela tinha esse dom de orar muito, né? Então, para ela isso era fácil, entendeu? Então, certamente ela tem esse dom, né? Esses dons mais voltados para a questão mística, né? Então eu não uso o que seria comum utilizar o termo carismático, como eu falei, porque todos os dons são carismáticos, não somente esses seriam carismáticos, né? O segundo dom, a segunda área, né, de dons seriam os dons de conhecimento, né? Que seriam aí os dons de mestre, né? Basicamente, né, o dom de mestre, o dom da ciência, o dom do conhecimento, né? Esses dons voltados para pessoas que gostam realmente, né, de estudar, né? Tem a ver também com a arte, né? Por exemplo, a questão da música, né?
São pessoas que desenvolvem essa questão mais intelectualizada, essa questão que envolve muito mais raciocínio, né, do que experiência mística, por exemplo, né? Envolve mais a questão do experimentar Deus por meio da leitura da Bíblia, do conhecimento bíblico, do conhecimento teológico, do conhecimento filosófico, do conhecimento científico, né? Então, são pessoas que têm mais desenvoltura e inclinação para esse tipo de dom, certo? E, por último, existe também os dons de serviço, né? São os dons da ação, os dons do id, os dons que vão realmente para lá para operar as coisas, né? Lá da porta para fora, digamos assim, da igreja, né? Aqueles que vão, então são os evangelistas, os missionários, aqueles que vão fazer visitas em presídios, vão fazer visitas em hospitais, gosta de servir na igreja ali, todo que é tipo de serviço lá, né? Diaconia, né? Limpar o chão, limpar banheiro, gosta de alguma forma do serviço, né? A parte do servir é com ele, né? Ele gosta de fazer isso, né? E ele sente prazer em fazer isso. Então, os dons eles são divididos então nessas três áreas, né? Que é a questão do lado místico da igreja, que envolve a oração, intercessão, profecia, dom de línguas, dom de interpretação, discernimento de espírito, por aí vai. Os dons do conhecimento, né, que envolve a questão mais, né, do estudo, do cientista, do filósofo, do mestre, a questão da cultura também, né, música e outro tipo de expressão artística. Os dons de serviço, que vão envolver mais os missionários, os evangelistas, diaconia, né, serviço, hospitais, prisões, asilos, que é a parte do id, né, a questão mais humana nesse aspecto, ok? Os dons místicos envolvem mais a relação diretamente com Deus, né? Não que os outros também não tenham um tipo de experiência com Deus, não estou dizendo isso, mas volta-se mais para Deus, né? Enquanto o dom de conhecimento se volta mais para a questão da letra, né? Do conhecimento ali, da letra tal, e enquanto o serviço é mais uma questão humana, né? É mais voltado para o humano mesmo, tá certo? Ok? Né? E isso que eu estou falando, lembrando bem, isso aqui não estou criticando isso não, tá? Estou falando que é assim mesmo que a coisa acontece, são inclinações de cada uma dessas áreas de dons, certo? Então, assim, é comum, por exemplo, né, como eu estou falando dessa falta de equilíbrio que existe muitas vezes nas igrejas, então é comum alguns conceitos do tipo, tudo o que precisamos em nossa igreja é orar mais. Você já ouviu isso? Pessoas que chegam com essa solução, né? Falam assim, não, o que a gente precisa é somente orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e tudo vai acontecer se a gente somente orar, tá certo? Ou então aqueles que chegam e falam assim, não, vamos ler mais a Bíblia, o povo precisa mais de conhecimento bíblico, né? O que está faltando na igreja é mais conhecimento bíblico, né? Vamos conhecer mais a Bíblia, então a gente fica lá enfiando conhecimento, teologia, né? A gente dá escola dominical, a gente faz curso daqui, curso de lá, né? Conferência daqui, a gente enche o povo de conhecimento. Se a gente encher o povo de conhecimento, vai acontecer uma revolução, né? Já ouviu pessoas que falam esse tipo de coisa, né? Ou então pessoas que falam assim, não, tudo que a gente precisa fazer é investir no social, né? Vamos para as ruas, levar comida para os pobres, nas favelas, nos hospitais, nos albergues, nos asilos, nas cadeias. A coisa mais importante agora é pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, né? E ponto final, tá certo? Então, assim, colocam essas coisas dessa maneira que tudo que você precisa é assim. Como o Macarrão colocou ali embaixo, é como se uma coisa anulasse a outra, entende? Né? Por que não as três coisas? Né? Por que não as três coisas? Por que não? Vamos orar muito, orar bastante, fazer muita coisa, né? E vamos ler a Bíblia, vamos ter conhecimento, né? Ler a palavra, ter conhecimento da palavra, conhecimento filosófico, conhecimento de apologética, conhecimento científico, né? Usar a arte como uma forma de propagar também esse tipo de conhecimento, né? E expor isso, né? Levar isso para o mundo, né? Pregar o evangelho. Então você sai, né, entre aspas, né? Você está na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, você está cheio do conhecimento de Deus, e aí vai para a prática de tudo isso, levando o evangelho, pregando o evangelho. Que coisa poderosa que é
um cristão cuja vida tem essas três coisas equilibrada. Não é nem meio, não é nem um terço de cada, entendeu? É 100% de cada, né? É isso. O cara é 100% um homem de oração, ele é 100% um homem cheio do conhecimento, né, da letra que seja, né, científica da coisa, e ele tem 100% de ação no mundo. Então, obviamente que você tem ali um apóstolo Paulo nas mãos, né? Um cara que vai fazer, né, realmente uma diferença nesse mundo, né? Você vê lá um Ravi Zacarias, né, um William Lane Craig, né, que são os apologetas hoje, né? O Ravi Zacarias já faleceu esse ano, né? Para mim o maior apologeta de todos os tempos, né? E, infelizmente, bom, felizmente, obviamente, Deus o levou, mas é isso, né? Você tem ali uns caras ali que são poderosos, né? Aí, porém, o que a gente encontra? Né? A gente encontra, assim, geralmente você vai encontrar uma igreja que tem muito essa questão voltada para o místico, né? Manifestação de cura, de poder, de línguas, mas a questão do conhecimento teológico é vergonhoso. Né? É vergonhoso, entende? Às vezes você vai encontrar uma igreja que tem um conhecimento teológico, uma pregação teológica, bíblica, sabe, fundamentada, algo assim poderoso. Porém, oram quase nada. A pessoa do Espírito Santo muitas vezes nem é mencionado. Né? E quando é mencionado, isso é uma questão teórica, muito pouco experimental. Ok? Ou então, né, tem aquelas pessoas assim que evangeliza, tal, né, mas não tem conhecimento, e às vezes evangelizam tudo errado, né, anunciam o evangelho totalmente errado, equivocado, muitas vezes não geram frutos também, né, tá lá matando a fome dos pobres e acabou, você não vê ninguém se convertendo, né, ninguém se converte genuinamente, tá certo? Então, falta alguma coisa, né, falta alguma coisa, então nós precisamos equilibrar as três coisas. Né? Então, todos têm um dom dado pelo Espírito Santo de Deus, conforme aprouve a ele distribuir. Né? Então, é ele que aprova. Então, não é eu que escolho o meu dom. Né? Paulo fala que a gente tem que buscar os dons, mas você só recebe conforme a graça de Deus. Né? Deus concede graça, ele olha para a tua vida, não, eu quero usar o PIB para isso, para isso, para isso. Né? Eu podia hoje não ser um pastor, né, um mestre, um evangelista, podia não ser nada disso, podia ser simplesmente aí um diácono, podia ser um cara que estava cuidando lá do data show, eu podia ser um cara que está indo no hospital abraçar as pessoas, eu podia ser alguém da intercessão, eu podia ser qualquer coisa dentro do reino de Deus, podia ter outros dons, né? Qualquer outro dom que ele optasse não, mas soberanamente tivesse escolhido para minha vida e acabou, entende? Não tem choro, né? Tinha que fazer isso e acabou. Se Deus quisesse que eu fosse, né, o dedo, ia ser o dedo. Se Deus quisesse que eu fosse a orelha, ia ser a orelha e acabou, tá certo? Então, olha só que coisa triste. Uma pesquisa feita com 1.200 cristãos no mundo todo, isso, apenas 20% deles sabiam qual eram os seus dons. 80% deles não sabia qual era o seu dom, tá certo? Então, assim, apenas 20% desses 1.200 cristãos sabiam qual era o seu dom. Ou seja, 240 pessoas, isso, né? Isso, 240 pessoas sabiam os seus dons, os outros aqui não tinham a menor ideia de qual era o seu dom, certo? Triste isso, né? E eu tenho certeza que muita gente hoje, né, não sabe realmente qual é o seu dom, na minha igreja, por exemplo, né, na qual eu pastoreio. É provável que tem muita gente lá que não sabe ainda o seu dom, e ainda que eu tenha já aplicado isso daqui algumas vezes ali dentro, certo? Uma outra coisa que o Christian pontua nesse livro é assim, ó, o teu chamado ele está coligado ao seu dom, certo? Ninguém foi chamado para fazer algo que não recebeu a capacitação espiritual ou o dom necessário para fazê-lo.
tá certo? Então, assim, se eu fui chamado para ser um mestre, eu vou receber a capacitação intelectual para isso, ok? Eu não tenho como ser uma coisa que eu não tenho capacitação de sê-lo, certo? Então, se eu fui chamado para ser um missionário, Deus vai me dar a capacitação para fazê-lo, né? Eu acho que o dom missional hoje, o dom do missionário, ele talvez seja o dom mais perigoso da face da terra, né? Então, assim, não posso citar nomes, mas missionários que vão, por exemplo, lá para Caxemira, na Índia, essa região da Caxemira, que é conhecida como o cemitério de missionários, né? Porque muitos missionários vão e não voltam mais, porque são martirizados, né? São mortos nessa região. Então, assim, quando eu vejo pessoas que eu conheço, né, pessoas próximas, assim, que recebem esse chamado e vão dar literalmente as suas vidas nessa função, isso é um chamado, entende? Deus não vai dar um chamado para uma pessoa que tem medo, né, por exemplo, que se acovardaria diante disso, certo? Mas algumas pessoas eu entendo que recebem realmente um poder, até mesmo o dom do mártir, entendeu? O dom do martírio mesmo. Tem gente que recebe realmente o dom do martírio, certo? Então, outra coisa, por exemplo, o meu chamado é cuidar, é ensinar crianças, né? Mas eu odeio criança, entende? Né? Então, não faz sentido uma pessoa que se diz chamada para cuidar de crianças ter ódio por crianças, tá certo? Então, assim, né, alguma coisa ali não está em conexão, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todo chamado, né, o cumprimento desse chamado, ele traz para as nossas vidas realização pessoal e alegria no espírito, ok? Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, realizada, feliz pelas coisas que eu desenvolvo no reino de Deus, né? Todos os meus dons que eu desenvolvo no reino de Deus, eu tenho um prazer e uma alegria em realizá-los. Ainda que, por exemplo, dentro desse aspecto, claro que nenhum dom está isento de frustrações, de momentos de vales, de momentos de dificuldades que cada um de nós pode passar. Então, de repente, se é um missionário, tem um chamado missionário, vai lá para um país, começa a trabalhar como missionário, às vezes fica lá 3 anos, entre aspas, não gera fruto nenhum, entende? E você pode questionar o teu chamado, dizendo assim, poxa vida, se eu tivesse sido chamado realmente, eu estaria gerando frutos, né? Então, muitas vezes a gente pode cair nesse tipo de crise, né? Um pastor, eu não conheço nenhum pastor que não tenha crise ministerial, entende? Que não tenha vontade de chutar o balde e fazer outra coisa da vida, né? Porque o ministério pastoral é um ministério pesado também, né? É um ministério pesado, certo? Não é uma coisa fácil, né? As pessoas que muitas vezes almejam o ministério pastoral, quando pensam em ministério pastoral, só pensam no púlpito, né? Acham que ser pastor é pregar, né? Isso daí. Então é complicado, entendeu? Longe, está muito longe disso, entende? A parte do púlpito é a menor parte do ministério pastoral, né? Isso aí, claro que o pastor ele tem, né, o chamado da pregação também, da parte profética, né, do púlpito, mas não se resume a isso, né? Muita gente se engana, entra no ministério, abraça o ministério almejando a pregação, né? Que é uma coisa que te coloca em evidência de alguma forma, né? Porém, no dia a dia ali, cara, é embaçado, entende? É embaçado. Você tem que lidar com coisas assim pesadas no dia a dia, entende? Então, se você não tem chamado, você não suporta mesmo, né? Não suporta, tá ok? Aninha, é isso mesmo. Questão da frustração, filha, ainda mais quando você está na frente, né, Aninha? Quando você é líder de um ministério, nossa, aí você passa um perrengue mesmo. É muito difícil você liderar, seja qual for o ministério, né? É difícil liderar, muito complicado. Tá ok? Então, outra coisa que também é interessante a gente destacar, porque muita gente muitas vezes não entende essa questão dos dons, porque faz uma confusão entre os dons individuais dos dons universais. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Existe o dom de intercessão, porém todos nós fomos chamados para orar, ok? Existe aquele cara que gosta de orar mesmo, que gasta horas orando, né? Investe horas orando, né? Buscando a Deus, mas porém
todo cristão tem que orar. Né? Não é porque eu tenho um ministério de intercessão que isso isenta o outro de olhar para mim, o Pipe ora, ele tem ministério de intercessão, eu não tenho. Né? Então eu não preciso orar, eu vou só passar o pedido lá para o ministério de intercessão e eles que orem, entendeu? E eu não preciso orar. Não. Tem um ministério de intercessão, né? Aqueles que têm um chamado específico para isso, porém todos nós somos chamados para orar. Tem o evangelista, o dom do evangelista, né? Tipo lá um Billy Graham na vida, um Reinhard Bonk na vida, né? O próprio pastor Batista do Antidemon, que é um evangelista de mão cheia, né? O Ângelo da minha igreja, que é um evangelista de mão cheia, né? O Marcel do Steiner é um evangelista de mão cheia, né? A Juliana, né? Também lá da Gólgota, é um evangelista de mão cheia, né? E outros tantos lá da Gólgota, da minha igreja, né? Na minha igreja tem vários evangelistas ali de mão cheia, né? Não vou ficar agora porque é muito nome para eu trazer a memória. São evangelistas de mão cheia, gente que gosta de pregar o evangelho, não tem vergonha nenhuma, vai lá e prega simplesmente e ponto final. Porém, todos nós fomos chamados para evangelizar, né? Então tem os evangelistas, mas todos nós temos que evangelizar, certo? Que mais? E por aí vai. Por exemplo, tem o dom do mestre, o cara que gosta de estudar a Bíblia, né? Se aprofundar na Bíblia. Porém, todos nós temos que ler a Bíblia, tá ok? Certo? Não podemos deixar isso só para o mestre, né? Estudar e a gente não ler a Bíblia, ok? Então, algumas coisas que ele fala no livro, ele fala sobre 7 coisas de como descobrir os seus dons. Então, a primeira coisa, ore. Né? Ore pedindo a Deus. Fale assim, Pai, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o teu chamado para a minha vida, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Revela o teu chamado na minha vida, queime o teu chamado na minha vida, fale comigo, ministra, abra os meus olhos, né, para que isso se manifeste na minha vida, em nome de Jesus. Então, primeira coisa, orar, certo? Orar. Segunda coisa, dentro dessa oração, se dispor a obedecer, realmente. Então, não adianta você orar e falar assim, Senhor, manifesta na minha vida o teu chamado, o teu dom. Daí Deus fala assim, filho, eu quero que você seja missionário. Eu falo, não, estou fora. Entende? Não, estou fora agora, eu vou cuidar da minha vida primeiro, né, fazer as coisas primeiro, daí quem sabe um dia, né, eu vou te servir, ok? Então assim, se você orou, pediu para Deus manifestar, falar com você e manifestar o chamado dele, aí você tem que também estar com o coração disposto a isso, né, a obedecer, certo? Terceira coisa, uma vez que você conhece o teu dom, sabe qual é o seu dom, você precisa desenvolver esse dom. Né? Conhecer esse dom, desenvolver, estudar sobre ele, né? Saber como ele se desenvolve, ok? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu estou mais familiarizado, né? O meu dom é ministério de louvor. Assim, Daí a pessoa chega lá, a pessoa não estuda, né? Ela daí não sabe cantar, mas quer cantar. Daí chega lá, não consegue abrir a boca. Eu quero tocar bateria, mas nunca estudou bateria, não sabe tocar bateria. Quer tocar guitarra, mas não sabe tocar guitarra. Entendeu? Então, assim, se você realmente se sente chamado para isso, então vá se capacitar para isso, então. Né? Para fazer a coisa bem feita. O cara missionário quer ser um missionário lá na Índia. Você tem que estudar a língua, tem que estudar a cultura, você tem que se dedicar àquilo ali. Ok? Certo? A quarta coisa, descubra o que te dá satisfação quando você opera dentro do reino de Deus. Então tem gente que, por exemplo, eu tenho alegria em ministrar o louvor, por exemplo. Isso me traz alegria. Opa, isso é um bom sinal. Não, olha, para mim tocar no louvor é um peso. Eu detesto tocar, só toco porque não tem outro para tocar, entendeu? Então isso indica que você não tem o dom. Né? Não significa que você não pode servir a igreja, né? Tocando lá, se não tem um outro músico, alguém para tocar, vá lá e toque, ainda que você não tenha prazer nisso que você está fazendo, né? Porque você, de alguma forma, você está servindo o reino, né? Suprindo uma necessidade do reino, que é alguém que esteja lá tocando, né? Fazendo desenvolvendo alguma coisa, tá certo? Quinta coisa, obedeça, né?
Porque às vezes você sabe qual é o teu dom, sabe qual é o teu chamado, mas né, tá ali, em off total, guardado na gaveta, né, sem desenvolver o seu dom. Então, obedecer é a maior demonstração de amor que eu e você podemos dar para Deus. Obediência. Eu tenho uma pregação que é chamada Amar é Obedecer. Eu acho que está com esse título mesmo. Depois você pode procurar lá no Metalcast, Pastor Pipe, Amar é Obedecer. Eu acho que esse é o título. Onde eu trabalho essa questão de que obediência é igual amor para Deus, certo? A maior forma de você demonstrar que você ama a Deus é obedecendo a Deus. Quando a gente obedece a Deus, a gente está verdadeiramente amando a Deus. Então, esse negócio de amar a Deus com palavras, falar palavras para Deus, palavras de amor, não é amar a Deus, ok? Claro que é uma demonstração, né, com palavras, porém, se a gente não vive uma vida de obediência, ok? Essas palavras ficam só nisso, palavras e nada mais, ok? Sexta coisa, avalie de modo honesto a sua eficiência, né? Isso também eu posso utilizar dentro do aspecto do mestre, por exemplo, né? O cara fala assim, eu tenho um dom de mestre, mas o cara vai ensinar, ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada do que ele está falando, entendeu? Então, esse tipo de suposto mestre é complicado, entende? Ou o cara fala assim, meu dom é pastor. Fala, qual igreja você pastoreia? Não estou pastoreando nenhuma igreja. Mas quantas pessoas se pastoreia? Fala, não pastoreia ninguém. Fala, opa, então tem uma coisa errada aí. Que tipo de pastor é esse que não pastoreia ninguém? Que tipo de mestre que é esse que não consegue ensinar? Que quando vai ensinar ninguém entende nada, ninguém aprende nada com o que o cara está ensinando? Entende? Então, a gente tem que ter essa avaliação e essa questão muito honesta para com cada um de nós, né? Eu tenho chamado para cantar, né, ministério de louvor, mas sou desafinado 100%, né? Até uma vez eu dando aula nessa pregação mesmo sobre obedecer e amar, ou não, acho que era sobre dons, sei lá qual que era a aula que eu estava dando numa escola de missões, e eu fui questionado em relação assim, Pipe, lá na tua igreja lá, chega alguém lá e a pessoa é desafinada, mas ela quer cantar uma música lá para Jesus, né? Você daria essa oportunidade para ela? Eu falei, ela é desafinada? Ele falou, é. Eu falei, então não. Eu falei, mas por quê? Mas se a pessoa, Deus não olha só o coração? Eu falei, sim, Deus olha o coração, mas não é para Deus? Então, se ela é desafinada, ela canta em casa para Deus. Para que ela precisa cantar na frente de todo mundo? Né? Não é para Deus? Então ela canta em casa para Deus. Se ela tem uma voz desafinada, entende? Né? Daí o que eu fiz? Eu peguei um violão lá, né? Falei, olha, eu vou cantar uma música afinada para vocês. Peguei uma música e comecei a cantar a música no tom, tudo afinadinho, né? Com a minha bela e máscula voz, né? Lindíssima. Tal, cantei a música, né? E beleza, agora eu vou cantar a mesma música, só que daí eu peguei e desafinei todo o violão. E eu continuei cantando no mesmo tom que eu estava cantando, cantando afinado, porém o violão totalmente desafinado. Ou seja, uma coisa horrível. Horrível. Se é que é possível alguma coisa ficar horrível na minha voz, mas ficou. Mas horrível, entendeu? Uma coisa horrível. Daí eu falei assim, o que vocês acharam disso? Vocês acham que isso glorifica a Deus? Vocês acham que isso exalta a Deus, de alguma maneira? Né? Falei, obviamente que não. Entende? Né? Eu digo publicamente. Né? Publicamente. Então não tem porquê publicamente você fazer esse tipo de coisa. Né? Claro que você pode louvar a Deus sendo uma pessoa desafinada, não tem nada a ver. Você pode louvar a Deus. Mas para que ficar lá, pegar na frente de todo mundo, cantar... Entendeu? Passar vergonha, né? Você acha que as pessoas vão falar o quê, né? Então, falei isso para ele, né? Eu não sei se ele gostou ou não, tal. Mas é isso. Então, assim, avalie, né, de modo honesto a sua eficiência, entendeu? Às vezes não foi, às vezes está equivocado. Você está achando que foi chamado para o Ministério de Louvor, mas não foi. Às vezes você acha que foi chamado para mestre e não foi, entendeu? Claro que isso, sim, é algo que você pode desenvolver, por exemplo, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a pregar, ainda no tempo da igreja presbiteriana, na época da mocidade presbiteriana lá, que eu ia pregar para os jovens, meu Deus, era uma vergonha. Eu tenho vergonha, de verdade, eu tenho vergonha só de lembrar daquele tempo, entende? Porque era bicho feio. Pensa num cara que péssimo, entende? Pregando. Né? Então eu sempre incentivo, inclusive, aqueles que começam a pregar, né? Às vezes o cara sai meio frustrado, eu falei, não, calma aí, querido.
Primeira vez, cara, vai chão, né? Até mesmo no começo da Gólgota, ainda nos tempos da Zadok, há muitas pregações assim que eu tenho em casa, assim, em vídeo, que eu não gosto nem de assistir, entendeu? Não gosto de assistir. Né? Eu acho que o dom da pregação é algo que você vai desenvolvendo, entendeu? Você vai, né, melhorando, você vai se aperfeiçoando na arte da pregação, né? Música, a mesma coisa, né? A tendência é essa, você vai aperfeiçoando, né? Você vai aperfeiçoando o teu ministério como evangelista, como intercessor, né? Como evangelista de rua, por exemplo, né? Você vai aperfeiçoando isso, ok? Mas é importante estar avaliando, que também está lá, né? Não sai do lugar, né? Faz aula e não aprende a cantar. Então, questione se realmente esse é o teu chamado. Né? Eu acredito que não. Né? Acredito que não, certo? Certo? Então, assim, eu não não nasci tocando guitarra, né? Eu tive que estudar muito para tocar guitarra, ok? E para aprender meia boca ainda. Né? A sétima coisa e final é busque a opinião de outras pessoas. Ou seja, busque uma pessoa que seja honesta mesmo com você, que vai falar com honestidade, vai olhar no teu olho e falar assim, irmão, é o teu chamado. Eu acredito que você foi chamado para isso. Entendeu? O teu chamado é um chamado de mestre. Olha, o teu chamado é um chamado de evangelista. Você é um cara que eu reconheço o dom, o chamado de evangelista na tua vida. Olha, você é uma pessoa que eu reconheço o dom de intercessão na tua vida. Você é um cara que eu reconheço o dom de mestre na tua vida. Olha, você é um cara que eu reconheço o dom de pastor na tua vida. Entendeu? Você é um cara que eu reconheço esse dom, aquele dom, aquele dom. E aí sim, uma pessoa que vai falar com honestidade para você. Tá ok? Certo? Né? Procure. Entende? Se uma pessoa falar assim, olha, eu não vejo você como isso, entende? Então se toca. Né? Então eu sempre procuro, às vezes, alguma coisa assim que eu faço, que não é uma coisa assim que eu faço costumeiramente falando, às vezes eu peço opinião para saber, olha, realmente ficou legal aquilo ali? Né? Por exemplo, sei lá, às vezes eu canto no louvor também. Né? E eu, particularmente, não gosto. Né? Não gosto de me ouvir cantando. Né? Na hora ali até que vai. Né? Até que vai, até eu acho que estou arrasando. Depois eu acabo, né, ouvindo depois, sei lá, né? Daí eu vou pedir opinião, e aí, galera, como é que foi esse negócio aí? Será que prestou, não prestou, né? E algum falou, não, foi bom, né? Já outros tiram um sarro, né? Daí a gente fica na dúvida, né? Então a gente ouve mais aqueles que acham que ficou bom, tá certo? Mas é alguma coisa que eu também não vou gravar disco solo, né? Como eu falei, de vez em quando eu canto umas músicas ali no louvor, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Prefiro tocar e ponto final. Tá certo? Então, assim, queridos, alguns dons, né? Eu destaquei, assim, 30 dons na Bíblia, dos que estão na Bíblia, né? Alguns podem não estar lá, mas alguns, inclusive, nessa lista aqui, não estão na Bíblia, mas são os dons que o Christian Schwarz, ele destaca nesse livro. Ok? Então lá, o dom de contribuir, né, que é a distribuição dos bens, repartir, generosidade. Tem muita gente que tem esse dom, cara. Eu conheço gente que dá carro assim para os outros. Não, cara, olha, Deus falando com o meu coração que é para eu dar esse carro para você. Pum! O cara vai lá e dá o carro pro cara, entendeu? Eu nunca tive esse cara. Os caras vêm com os problemas. Ó, Pipo, tava cheio de problema lá. Deus falou para mim vai trazer mais problema para você. Não, eu tô brincando. Eu já ganhei coisas de pessoas, né? Na verdade, eu não, né? A Gólgota já ganhou coisas assim, né? Eu particularmente nunca ganhei assim uma coisa assim cara, né? Para mim assim. Mas eu tenho uma pessoa da minha família que já ganhou, acho que uns 2 carros já ganhou mesmo, gente. Chegar, ó, né? O nome do livro é As 3 Cores dos Seus Dons, do Christian Schwarz. Ok? As 3 Cores dos Seus Dons. Editora Evangélica Esperança.
Então, o dom de contribuir, o dom do presidir, né, da liderança, do governo, gente que sabe liderar mesmo, né, que tem o dom da liderança mesmo, né. Pô, e é muito bom, né, cara, quando você tem um líder, um cara que te lidera mesmo, né, um cara que sabe te direcionar, que sabe pegar você e te dar a direção, olha, vamos aqui. O cara é líder nato, né? Tem gente que quer ser líder, mas não consegue, cara. A pessoa não tem carisma, a pessoa não consegue liderar ninguém, entende? Ninguém quer seguir ele, mas ele quer ser líder, né? Então, às vezes, você precisa de tempo para aprender também a liderança, né? Que a liderança também é algo que você desenvolve, né? Não necessariamente, às vezes, você sabe liderar. Às vezes, você lidera até tem um chamado, mas lidera do modo errado. Às vezes, precisa aprender a liderar, né? Precisa aprender. Como eu falei, tudo você desenvolve, né? Você recebe o dom, mas você precisa desenvolvê-lo, né? Se você não desenvolver, você não vai sair do lugar e vai atrofiar esse dom, ok? O dom do socorro, né? Gente que tem realmente esse dom chamado do socorro, né, cara? Vai lá, por exemplo, dá uma enchente, o cara sai de casa, o cara já abre a casa dele para todo mundo entrar na casa dele, né? Oferece socorro, já faz uma movimentação toda de levantar roupa, comida, né? Eu tenho um pastor amigo meu, que é o pastor Eliandro, da PIB de Campo Largo. Cara, ele tem um dom de socorro assim nato na vida dele, né? Ele agora na pandemia, ele conseguiu lá, juntamente com outros pastores, mas toda essa movimentação que ele fez, né, levantou toneladas de alimentos, né? E outros pastores que eu conheço que tem essa questão, né? O próprio pastor Roberto Schenck, que é também lá de um pastor batista lá de Santa Catarina, eu estava conversando com ele hoje, é um cara que também tem esse dom do socorro assim nato na vida dele, entendeu? Quando teve aquelas enchentes lá em Santa Catarina, alguns anos atrás, né, o cara, ele fez uma mobilização lá em Santa Catarina grandiosa de socorro às vítimas dessa enchente, entendeu? Então, pessoas que têm esse dom do socorro, né? O dom da administração, dom de misericórdia, né? Que estão tudo meio que coligado, né? Mas isso aqui porque a Bíblia também fala, né? E separa dessa forma, né? O dom de sabedoria, né? Dom de conhecimento, dom da ciência, né? Eu acho que eu procuro esse dom para minha vida, ok? O dom da fé, tem gente que tem fé, queridos. Tem gente que tem fé e realmente fé de desafio mesmo, né? Fé que vai para além da nossa compreensão e alcança as coisas mesmo por meio da fé, para o reino de Deus, estou falando, ok? O dom de cura, né? Pessoas que oram e as pessoas realmente são curadas. O dom de operar milagres. O dom de discernimento de espíritos. O dom de línguas, né, ou variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de apostolado. Eu tenho um pastor que é amigo meu, que é o Marcos Pazin, que é pastor aqui na 4ª Igreja Quadrangular. Ele tem o dom de apostolado. Cara, até citei ele algumas lives atrás, né, estou citando ele novamente. Ele tem claramente o dom de apostolado. O cara é aquele cara que vai para um lugar onde o evangelho nunca foi pregado, ele vai lá e fundamenta uma igreja. Então ele fundamentou diversas igrejas pelo Brasil, entende? É um apóstolo nato, ainda que não, né, carregue esse título de apóstolo na sua vida, né? Como os apóstolos lá carregavam, estou falando do chamado, né, do ministério apostólico, né, de fundamentação, porque apostolado tem muito a ver com isso. O dom de evangelista, o dom de pastor, né, o dom do celibato, né? Paulo fala que existe o dom do celibato. Paulo destaca isso lá nas cartas dele, né? Existe o dom do celibato, pessoas que foram chamadas para serem solteiras, como ele, por exemplo. Ele recebeu o dom de ser celibato, ok? Dom de celibato é diferente de ser feinho, tá, queridos? Não conseguir casar com ninguém. Porque o dom de celibato é aquela coisa, a pessoa fica bem sozinha, né? Agora tem gente que não consegue casar com ninguém porque é muito feio, entendeu? E alguns conseguem a graça de casar com uma mulher bonita como eu, por exemplo, apesar de ser feinho, né? O dom da pobreza voluntária, né? Geralmente missionários têm esse chamado, né? Eu lembro que quando a gente fez o teste de dons, né? Que eu vou mencionar depois ali, quando a gente fez o teste de dons na Gólgota, lá saiu assim quase que unanimidade. O dom de pobreza na Gólgota. Os caras ficaram indignados. Não acredito que eu tenho esse dom, o dom da pobreza.
Os caras ficavam loucos da cara. Não, não, vou fazer esse teste de novo. Não posso ter o dom da pobreza. O cara tinha o dom de pobreza. Mas aqui fala assim, dom de pobreza voluntária, né? Que é diferente, né? Lá na Gólgota é o dom da pobreza involuntária. Porque o dom da pobreza voluntária é quando o cara, por exemplo, né? Francisco de Assis foi esse exemplo, né? Ele era muito rico, né? Tinha muito dinheiro e abandonou tudo para viver no meio dos pobres, né? Então tem muita gente que tem esse dom, né? O dom da pobreza mesmo. O cara, né, se livra de todos os seus bens para ir servir o reino de alguma forma, ok? Daí tem o dom da pobreza involuntária, que eu acho que eu tenho esse dom aí. Ai, ai, ai. Que mais? O dom do martírio, né? Como eu citei, né? Que é essa disposição para o sofrimento. Esse aí tá amarrado em nome de Jesus. Esse eu não quero para minha vida nem de graça. Que é o dom do martírio, né? Mas algumas pessoas têm esse dom de martírio, né? Eu acho que todo missionário tem, de certa forma, um pouco desse dom, o dom do martírio. O dom da profecia, que está muito ligado também ao aquele que tem o dom da palavra, né? O dom da exortação também, né? O dom de profecia. Existe também essa profecia no aspecto, né? Lá que o Novo Testamento também fala, né? Do cara enxergar coisas assim em Deus, né? Uma profecia, o cara vê lá, né? Tem aquele profeta que falou do apóstolo Paulo, né? Vai lá e amarrou uma corda, né? um cordão nas mãos de Paulo e fala assim, olha, eu te vejo amarrado e tal, né? Falou aquela profecia para Paulo. Então eu creio que ainda pode existir esse tipo de profecia, né? Se é de uma forma assim comum, como muitas vezes se é visto nas igrejas pentecostais, aí eu não sei dizer, né? Daí cada um ali que vai dar conta para Deus, eu não posso falar a respeito disso, ok? O dom de diaconia, né? Que foram lá os diáconos que foram separados lá para exercer essa questão do serviço, né? Na eclésia, na igreja, na reunião. O dom do mestre, né? Que é o dom do ensino, tá certo? Que eu creio que também é um dom latente, claro, na minha vida, né? O dom de exortação, né? Que exortação não é só chamar a atenção, né? Daquela juntada nas pessoas, né? De animação, de animar as pessoas, de encorajar também, pode ser chamado de dom de exortação. Né? O dom da hospitalidade, gente que gosta de receber pessoas em casa, né? Eu conheço algumas pessoas que têm esse prazer de receber gente em casa, né? Que te recebe bem, né? O Newton lá da Gog, para mim, ele é o exemplo claro, assim, né? De hospitalidade. Porque ele é um cara, assim, que você vai na casa dele, se você vai lá 8 horas da manhã, você dá 8, 10, meia-noite, ele acha que tá cedo, que você pode ficar mais um pouquinho e quer que você dorme na casa dele, entendeu? Então, todas as vezes que eu fui na casa dele foi difícil ir embora, porque ele não queria deixar embora, né? Porque ele tem esse dom da hospitalidade, ele gosta, ele tem prazer de receber pessoas na casa dele, ok? É o dom de missionário, né? Também, que é claro, é um chamado, você tem que ter chamado para isso. Criatividade artística, né? Também isso envolve todos os aspectos e áreas da arte, né? Música, artes cênicas, né? Escultura, pintura. A gente, graças a Deus, tem uma grande herança artística, né? Até os dias de hoje, né? Tem muitos artistas aí na área, né, no cristianismo, né? Muitas vezes a gente critica muito a música cristã, mas não, querido, sabe? É injusto dizer isso, entendeu? Tem muito músico cristão excelente, tem muito artista cristão hoje excelente, fazendo grandes coisas, né? Quando eu paro para pensar, por exemplo, né, eu gosto também de música pop, né? Eu não escuto somente heavy metal, somente rock. Eu gosto muito de música pop. E quando eu paro para pensar nas cantoras pop, nas maiores cantoras pop que ainda estão aí, né? A Whitney Houston, por exemplo, já faleceu. Mas todas elas, cara, têm essa herança cristã, entendeu? Aprenderam a cantar dentro da igreja, cantando soul, cantando blues, cantando a música gospel, né? Os choirs, né? Os corais ali. Gente que começou cantando ali, né? A Whitney Houston foi uma, Mariah Carey, tem uma outra lá, a Beyoncé, né? A Beyoncé também, entendeu? Então, várias delas, né, cara? Eu tava vendo da Jessie T, que, nossa, pra mim é uma monstra, mulher canta demais, né? Ela falando agora que voltou para Deus, né? Eu vi um testemunho dela recentemente, que ela se voltou para Deus, entende? Então, várias delas, né? A própria vocalista do Roxette também, né? É outra que também
aprendeu, né, começou cantando na igreja, né? Se eu não me engano, 2 vocalistas também do Nightwish, a Tária e a outra, a segunda lá, a Agneta, acho que é o nome dela, esqueci o nome dela, também, né, cantavam na igreja. Então a gente tem um monte de dom aí, entendeu? Cantores aí que são renomados mundialmente, que cantaram e que vêm dessa herança cristã, entendeu? Começaram, a própria Bonnie Tyler, né, que eu estava vendo também o testemunho da Bonnie Tyler, né, também, que é cristã, acredita em Deus, né, e tá aí, cara, né? Vários aí, entende, que se criaram na igreja e vêm dessa herança, né, e tal. Sem falar daqueles que obviamente se desenvolveram, né, na arte cristã somente, e tal, né. Muita banda boa, né. Eu sou um cara assim viciado em música, então eu tenho muita coisa de música em casa, né, muita, de todas as áreas imagináveis. Eu tenho até uns pagodinhos de Jesus aqui. Tem uns pagodinhos, sertanejos, né. Funk eu acho que não, né, que funk daí também é demais, né. Nem funk gospel eu consigo ouvir, porque eu acho muito ruim. Mas tem muita coisa legal aqui que eu escuto. E, cara do céu, eu posso dizer pra vocês, afirmar com toda a certeza do mundo, cara. É muito rico a arte cristã, a música cristã. Cara, é muito, muito boa. Não deixa a desejar em nenhuma área de música no mundo, ok? Parte pop que seja, né? Claro que você não vai ficar ouvindo pop de louvor numa rádio, né? Muito difícil. Ainda que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Lá a Amy Grant, o Michael W. Smith, né? E tantos outros aí são muito conhecidos lá, né? Tá tudo lá. Nos Estados Unidos não tem muito essa diferenciação, né? De música cristã, de secular, né? Lá é tudo misturado, né? No Brasil que é mais assim, né, separado assim, né, do mundo, do Satanás, né, e a gente não pode escutar a música do Satanás, né. Mas daí você vai lá na arte, lá na minha live que eu fiz sobre a Bíblia e a arte, você pode ouvir o que eu tenho para falar a respeito disso, ok? Cadê? Habilidade manual, né, que é algo que eu realmente não tenho nada, né? Se você pedir para eu pregar um prego na parede, eu quebro a parede e não eu prego. Eu derrubo a parede, mas nada de prego ficar ali. Eu penso num cara ruim, cara. Vai trocar um chuveiro, queima a fiação da casa inteira. Né? Música, né? Destaquei aqui música, ele destaca a música em separado. Libertação, que é esses caras que tem essa questão, né, voltada realmente para a libertação de pessoas, de demônios, essas coisas, né? Intercessão, oração, né? Pessoa que também tem esse chamado, tal. E aqui estão os 30 dons, né, que o Christian ele fala nesse livro. Porém, pode haver outro dom, né? Não sei citar nenhum aqui, ó, agora, né? Não sei se existe algum dom fora disso, mas pode ser que existam outros tipos de dons, né? Que hoje pode estar aí trazendo, né? O Espírito Santo pode estar trazendo para a igreja, desde que dentro daqueles aspectos que eu falei, né? Certo? O Flávio está perguntando se tem como ter mais de um dom. Sim, eu tenho vários dons na minha vida, Flávio, né? Pastor, mestre, profeta, evangelista, apóstolo, talvez, um pouco de apostolado, talvez, né? Questão também de que mais? Música, né? A questão artística também, eu tenho muito forte isso em mim, né? Então, pode ser que você tenha vários dons, né? Sem dificuldade nenhuma, tá certo? A Agnes tinha falado o seguinte: Pipe, esses dons artísticos que você citou, por exemplo, tocar, são necessariamente dons mesmo, ou muitas vezes são desenvolvidos como talento, que ao meu ver é diferente de dom? Pode ser, como eu falei, o cara às vezes pode ser músico e não ter o chamado para o louvor. Porém, todo aquele que foi chamado para ministério de música, por exemplo, de louvor, ele tem que ser músico, né? Então, pode ser que o cara seja músico e o chamado dele é outra coisa. Não tem nada a ver com ser músico no reino, assim, fazendo coisas para o reino, ok? Então, acredito que pode ser realmente, né? Ainda que eu acredito que a música na igreja, a parte da oração, né? Por isso que eu até na live lá, eu citei o livro do Francis Schaeffer, né? Que é a Bíblia e a Arte, ou a Arte e a Bíblia, eu não lembro como é que é o nome, é um desses dois nomes, né? Francis Schaeffer, a Arte e a Bíblia, ou a Bíblia e a Arte, mas eu acho que é a Arte e a Bíblia é o nome. Ele fala ali, ele cita a questão bíblica, né? Quando Deus chamou as pessoas lá para fazer lá as questões lá no templo,
né, Deus chamou as pessoas capacitadas para isso, né? Deus chamou, falou assim, olha, pega lá os artistas, aqueles que são bons naquilo que eles fazem, né? E daí fizeram e construíram lá o templo, né? Ok? Deus não chamou pessoas que não eram capacitadas para aquilo, né? E mesmo os músicos também, né? Certo? É a arte e a Bíblia, né? Obrigado, Daniel. Amém, queridos? Então, desenvolver o dons é isso. Então, para finalizar, eu queria encorajar vocês, né? Quem puder comprar esse livro, né? As 3 cores dos seus dons. Nele tem um teste que você faz, né? Tem um teste aqui, ó, que você vai respondendo, né? E no final você vai ter o resultado desse teste, né? Para você, que vai destacar 10 dons, né? Os 5 dons evidentes, né? Que são aqueles que são claramente os seus dons, né? Olha, conforme você responder, e se você for honesto ali, né? Nas respostas ali, você vai descobrir os 5 dons evidentes, né? Que são aqueles dons ali que são claramente os seus dons, tá certo? E os outros 5 dons que são os dons latentes, ou seja, dons que você pode desenvolver, né? Então, pelo menos ele vai te dar 10 opções de dons para você desenvolver na sua vida, ok? Então eu encorajo vocês a comprarem esse livro, tá certo? Né? E fazerem esse teste. Eu acho que não é um livro caro, você encontra na internet ali, né? Eu não sei quanto está o valor dele, mas é um livro muito bom, queridos, que te ajuda muito a você desenvolver o seu dom, ok? A você pelo menos descobrir qual é o seu dom, e aí, meu querido, uma vez que você sabe qual é o seu dom, descobriu o seu dom, fazer tudo isso que eu falei anteriormente aí no sentido da prática, né? Da praxis de tudo isso. Amém, queridos? Então, para quem já leu aí e ainda está dormindo no ponto, toma vergonha, né? Para quem ainda está boiando, não sabe ainda qual é o seu dom, corre lá descobrir, meus queridos, porque é necessário, sem sombra de dúvida, você obedecer a Deus, cumprindo o seu chamado, porque essa é a grande forma de você demonstrar o teu amor por Deus, amando, que é obedecendo ao chamado que Ele tem para a sua vida. Amém? Certo? Então é isso, queridos. Então hoje foi a última live do ano. Voltamos, se Deus quiser, ano que vem, né? Que tenham todos um feliz Natal, um grandioso Natal, né? Coberto, protegido de todo esse caos, né? Dessa pandemia sobre a tua vida, que Deus proteja a tua vida, Deus proteja a tua família, teus amigos, a tua igreja, que todos tenham um excelente Natal e um grandioso final de ano e que 2021 seja um ano maravilhoso, desenvolvendo dons, obedecendo a Deus, que seja assim, sabe, um ano cheio de demonstração de amor a Deus por meio da obediência e do serviço. Amém, queridos? Certo? Então é isso. Orem por mim, orem pela minha saúde, orem pela minha família, minha esposa, meu filho, e que tenha também umas férias, né, merecidas em janeiro aí, e que a gente possa voltar com tudo em fevereiro, de preferência com a saúde 100% restauradas, e que 2021 seja uma bênção para todos nós, para que a gente possa continuar desenvolvendo o ministério aí, né, essas lives também, né, e servindo o reino de Deus aí, que é o que nos traz muita alegria. Amém? Amo vocês, queridos, obrigado por todos que estiveram aqui, né? E depois, quem chegou agora, pode depois assistir a live, que ela vai estar aí, né, no canal aí para vocês estarem olhando, tá bom?